gravar e vamos nós. Essa parte de randômico, eu não coloquei, não fiz nenhum material específico falando sobre ele. Por quê? Porque efetivamente é basicamente um código. A gente poderia até transformar isso daqui numa função para fazer como chamada. Isso daqui é importante porque vocês vão precisar gerar números para alimentar vetores e para alimentar matrizes. Então, isso daqui vai ser importante da gente conseguir gerar esses valores aleatórios. E a gente hoje vai utilizar na parte de vetores. Então, a gente vai utilizar esse kernelzinho daqui em vetores. Inclusive, deixa eu copiar ele para vocês. Cadê o chat? Chat. Aí vocês podem utilizar ele já direto lá. Aí eu coloquei lá no chat, tá? Só copiar e colar. Vamos lá, olha só. O que esse carinha daqui faz? Ele gera 100 números aleatórios entre 0 e 100 e informa o maior gerado. Como é que funciona isso daqui? Eu defino um limite inferior e superior, ou seja, eu só quero que o programa gere números entre 0 e 100. Esses dois aqui vão ser utilizados nessa equaçãozinha daqui, que é efetivamente ela é que vai gerar o número aleatório. Antes disso, como a gente vai utilizar, são funções da time.h, a gente tem que inicializar o que seria a parte de aleatoriedade. Então, a gente precisa manter esse comando, srand time 0, e utilizar esse carinha daqui. Vocês não vão precisar decorar isso. Daqui já é uma parte de código dada, então vocês só vão utilizar ela. E esse num vai receber o valor randômico gerado entre 0 e 100, que são os dois limites estabelecidos. Nesse caso daqui, eu verifico qual é o número maior, né? Ele vai ficar fazendo várias vezes, e vai armazenar em maior. Então, assim, o que é importante nesse laço, nessa parte de programa, é que a partir dele é que a gente vai ter o código para gerar os randômicos para o que se pede nesses 3 exercícios. Então, novamente, só para entenderem, esse daqui inicializa o randômico, é um comando necessário. Eu tenho 2 variáveis que identificam o limite inferior e o limite superior. Essa equação, que é o que vai nos dar efetivamente o número randômico, que nesse caso daqui está sendo armazenado na variável num, e mais nada. Tá? O restante é só para que a gente faça os 100 números aleatórios e guarde na variável maior. Ele verifica, né, se o num é maior que maior. Se for, ele armazena o num em maior. Se não for, ele armazena o próprio maior em maior. É isso daqui que essa linha está fazendo. Ao invés de ter um if, tem um operando de interrogação. Em relação a esse exemplo daqui, tem alguma dúvida, alguma colocação que vocês gostariam de fazer em relação ao rand? Não, para mim está tranquilo. Para mim tranquilo também. Show. Então, vamos ao que interessa. Vamos fazer por etapa? E a gente vai corrigindo por etapa também. Gerar, a gente vai pegar aquele código que a gente já tem.
Só que dessa vez daqui, a gente gera os 100 números aleatórios entre 0 e 100 e a gente vai informar o maior gerado e sua posição. Notem, ainda não é num vetor, tá? Então, assim, o primeiro número gerado foi o 1, foi o número 100. Ou então, o 50º número gerado foi o maior e o valor era 98. Então, você vai precisar indicar qual é a posição e qual é o valor do maior número gerado. Ou seja, uma pequena alteração em relação ao código que eu passei para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, tá aqui. Eu vou dar um pause no vídeo. Pronto. A gente precisa fazer, gerar 100 números, né? Entre 0 e 100, e informar o maior número gerado e a sua posição. Então, variáveis declaradas, o número gerado, os limites superiores e inferiores, que a gente vai utilizar lá, uma variável que vai armazenar o maior número gerado, um simples contador do nosso laço, e uma variável que vai armazenar a posição. Então, aqui a gente vai fazer a inicialização, né, conforme o código que eu passei para vocês, e o nosso laço, para gerar 100 números aleatórios. Então, a cada vez que ele passa por aqui, ele vai gerar um novo número e armazenar em num. Vai imprimir dizendo qual foi o número gerado e qual a posição dele. Como eu coloquei aqui 0, já provavelmente pensando nesse do vetor, eu coloco o i mais 1 aqui para indicar a posição, de 1 até 100. Aí eu faço aqui a pergunta, né? Diferentemente do que eu tinha aqui, que eu fiz direto com o operador lá de interrogação. Aqui eu faço uma pergunta porque eu vou ter que armazenar o valor de posição também. Então, se o número aleatório que eu gerei for maior do que o maior que eu já tenho, coloco esse valor na variável maior e coloco a minha posição, na minha variável posição, o meu contador mais 1, já que eu estou imprimindo a posição mais 1 aqui. É só isso. Só esse. Antes a gente tinha feito com um operador e agora eu desmembrei para um if, onde eu também armazeno a minha variável pós a posição em que ele foi gerado. Matheus, legal? Deu para entender aqui? Deu. Uhum. E João? Aí, ó. Sim. Sua solução foi mais ou menos por aí também? Sim. Show. Então, gerar 100 números aleatórios, de novo, né, 0 a 100. Assim, o que eu não falei na outra, só falei dos limites, mas eu coloquei aqui, né? O limite inferior 0, superior 100. Também, de novo, de 0 a 100, informar o maior gerado na sua posição implementando em vetor. Então, agora, ao invés da gente fazer direto aqui, a gente armazena em vetor e depois verifica qual a posição do vetor que foi gerado com o maior número. Bem tranquila também a adaptação. Tá bom? Aí, quando vocês terminarem, vocês me falam. Beleza.